Gente, olá, outro videozinho rápido hoje, dessa vez para a gente complementar o que a gente falou sobre a Idade Média, né? A gente estava falando sobre a Alta Idade Média e eu acho importante a gente citar algumas outras coisas. Primeiro, as relações feudo-vassálicas, né? As relações feudo-vassálicas são relações dentro da nobreza, relações de compromisso, de honra e lealdade, né, entre a nobreza. Essas relações feudo-vassálicas têm origem nas tradições culturais germânicas, portanto não são tradições culturais romanas, né? Vieram dos germanos, tá? Que é um compromisso, né, entre os líderes, entre os chefes militares, tá? Então o rei concedia benefícios, é o nome que se dá a isso, né, aos seus vassalos, né, que prestassem a ele serviço militar. É importante lembrar que isso era uma escala, né? Você tem o rei, depois os nobres, os maiores proprietários, duques e condes, né? Depois os menores, barões, etc e tal, marqueses, né? Até chegar aos cavaleiros, né? Toda essa escala dentro da nobreza, a nobreza não é uma coisa só, né? Existem nobres mais importantes, nobres menos importantes, né? E esse compromisso acontece dentro da nobreza, entre eles, né? Essa relação é mediada principalmente pelo compromisso militar, né? Geralmente de 40 dias por ano. É claro que não precisava ser 40 dias seguidos, né? Isso podia passar anos sem o rei convocar os nobres, né? Ou então durante um ano o cara passava o ano inteiro envolvido com as batalhas aí por fidelidade ao rei, né? Então esse compromisso era conseguido em troca de benefícios, terras, né? Seja lá o que for, ok? Tá? Outra coisa importante é a organização do feudo. O feudo também era dividido em áreas, né? Você tem a área aí conhecida como domínio senhorial, né? O domínio senhorial é a área onde tudo que ali está vai para o senhor, né? Havia também a vila, né, que geralmente ficava próxima ou dentro da fortaleza do senhor feudal. Essa vila prestava serviços especiais, como por exemplo moinhos e cavalariços e coisa e tal, né? E o manso comunal, ou seja, as terras comunais, importante você lembrar disso, nós vamos usar disso lá na frente, tá? Terras públicas, né, que podiam ser usadas tanto pelo senhor quanto pelos servos, né? Por exemplo, para água, lenha e coisa e tal, coisas que eram importantes nesse momento, tá? Portanto, de uso coletivo, daí o nome terras comunais, e o manso servil, ou domínio servil, onde existiam os pequenos lotes, as glebas dos camponeses. Os camponeses viviam ali, né? O que saía dali era para o sustento deles próprios, né? E claro, para a gente terminar, tem que haver a relação de impostos, né? Quer dizer, você vive aqui nessa terra, o camponês vivia na terra, mas pagava impostos ao senhor, né? Esses impostos eram diversos, tá? Por exemplo, como a corvéia, que era um imposto pago sobre a forma de trabalho, né? Então, o servo trabalhava parte do dia para ele mesmo, parte da semana, desculpem, para ele mesmo, parte da semana para o senhor, né? Parte da semana no manso servil, parte da semana no manso senhorial. Então era um imposto sobre a forma de trabalho. Existia também a talha, né? Que era um imposto sobre produtos, né? Ou seja, o servo colhia lá na terra dele uma determinada quantidade de coisa, exemplo, 10 sacos de trigo, né? Parte desse trigo era entregue ao senhor como imposto, né? Imposto pago sob a forma de produto. Beleza? Tá? Existiam outros interessantes, como a banalidade, por exemplo, né? O servo colhia o trigo, né? Ele precisava transformar o trigo em farinha para fazer o seu pão, que é o sustento básico, né, dessa sociedade, o pão, né? Então ele precisa do moinho. O moinho pertence ao senhor. Então ele usa o moinho do senhor, né, e paga sobre a forma de produto, ou seja, parte da farinha que ele produziu ali naquele moinho fica como um imposto, é chamado de banalidade. E outro interessante é a mão morta, né, que é o seguinte: o servo tem o direito sobre a terra, concedido pelo senhor, né, isso é vitalício, a não ser que o servo cometa alguma barbaridade que o senhor ache necessário tirar a terra dele,
tá? Então ele vive ali naquela terra, tá? E tem um direito vitalício, como eu estava dizendo, ou seja, ele vai viver ali a vida toda, tá? Agora, isso não inclui seus filhos, seus descendentes, né? Então, se o servo morrer e a família quer continuar ali, os filhos têm que assumir um novo compromisso com o senhor, né? Esse novo compromisso era conhecido então como mão morta. Beleza? Tá? Então, os mais importantes, corvéia, talha, banalidades e mão morta. São os impostos que incidem especialmente sobre os servos. Ok? Tá? É isso aí, gente. Valeu. A gente volta, aliás, com a Idade Média, falando da Baixa Idade Média. Beleza? Tá? Tchau, tchau.